Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus nobres e queridos irmãos, eu disse em outro vídeo e reafirmo neste, que não importa o quão o governo, não importa qual das marionetes esteja no poder, se o povo estiver consciente, se o povo estiver unido e principalmente com fé em Deus e cobrar a eles, ficar em cima das pautas, eu acredito que a gente pode fazer muita diferença sim, tá certo? A omissão das pessoas, a confiança em alguém que não merecia, fez com que ele mesmo não fosse eleito. Eu tenho certeza que se as pessoas estivessem de olho como estão agora, provavelmente o próprio Bolsonaro estaria reeleito e teria feito um governo bem melhor. Mas deixar o cara à vontade, vamos confiar no capitão, se criticá-lo enfraquece, deixe-lo à vontade e aí o Centrão se apoderou dele, ele nunca teve muita força de caráter e acabou sucumbindo à vontade deles e fazendo aí um governo péssimo. A verdade é essa, basta ver os preços. Se entregou muita coisa com a desculpa que ia melhorar, que ia gerar mais emprego, que os preços iam diminuir e o que você viu, no entanto, né, como entregamos várias coisas, vários campos de pré-sal, até mesmo as nossas distribuidoras e mesmo assim o preço baixou? Não, porque nunca teve a ver com isso. Tem a ver com um lucro abusivo que os caras têm lá fora. Pessoas que compram as riquezas reais dos países e saem se apoderando e metendo a mão no lucro real gerado a partir do trabalho, a partir dos bens e etc, como a gente explica aqui. Agora, meus irmãos, infelizmente tem muita coisa ruim que nós precisamos ficar atentos e já começou essas coisas ruins. O veterano aqui nas dicas já muito conhecido, o Rogério Lima, que sempre está atento, manda uma grande dica, como é de costume dele, só manda grandes dicas, confirmando uma coisa que o Lula, né, deixou claro ainda como candidato. Ele não tinha nem se declarado como candidato e ele já dizia, olha, essa questão da pandemia tem que ser enfrentada com coragem. É preciso sim restringir as pessoas, fechar comércios e etc, etc. O Lula sempre foi a favor disso, de restrições pesadas em quem não estava se comportando conforme eles querem. A Constituição nessa hora ela fica de lado, porque a Constituição diz que o teu corpo é inviolável. Ainda que você esteja com um problema de saúde muito grande, e você precise de fazer uma cirurgia para salvar a sua própria vida, se você disser não, o médico não fará. Mesmo que isso custe a sua própria vida, isso significa inclusive ser adulto. Você decide. O governo tem que fazer a parte dele oferecendo o tratamento, disponibilizando a chance. Querer ou não, aí vai da sua conta. Até porque, se a pessoa está medicada, aquele que não está medicado não deve ser um problema para ela. Mas parece que é. Então o que a Rede Globo vem fazendo, meus irmãos, e eu coloco na conta do Bolsonaro, que se elegeu dizendo que se a Globo não estivesse rigorosamente em dia, na hora de renovar sua concessão, ou seja, a permissão dada pelo governo para que eles pudessem continuar trabalhando, só ia ser concedida se eles estivessem rigorosamente em dia. Isso não aconteceu, a Globo continua devendo e mesmo assim o Bolsonaro fez questão de assinar a renovação da Globo. E essa mesma Globo agora faz isso. Como você pode ver nesta dica, né? Tá aqui no Conexão Política e diz o seguinte, ó. Jornal o Globo propõe que governo Lula vá em busca dos não medicados. Mídia diz que a ação seria em caráter de conscientização. Internautas apontam perseguição. Matéria muito recente, de 4/1/2023. E ela segue dizendo, em editorial desta semana, o jornal O Globo propôs ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que faça uma busca de não medicados para falar sobre os riscos de não se imunizarem contra os problemas do Sungamonga. De acordo com a publicação, o objetivo é convencer as pessoas a se medicar indo às casas das famílias ou realizando algum tipo de contato dos cidadãos com órgãos e servidores do Estado. Pausa. Se for realmente conversar com as pessoas, eu não vejo problema. Mas assim como foi proposto, por exemplo, os lockdowns, que seria no máximo 15 dias, quem lembra disso? Uma semana, 2 semanas no máximo, você viu que aquilo se estendeu de forma muito errônea por 1 ano. Eu pergunto a você, a partir do momento que localizarem as pessoas, que forem até elas e elas disserem, não, mas mesmo assim, mesmo você tendo vindo aqui, mesmo o governo tendo gastado milhões com essa operação, porque você sabe, qualquer coisa que o governo faz custa milhões de reais aos cofres públicos. Então, se ele disponibiliza essa verba, os agentes vão e fazem o trabalho, e você simplesmente diz não, vai ficar por isso mesmo? Eu duvido muito, meu nobre e querido irmão.
E aí é que vem o problema, as restrições que vão vir para essas pessoas. De acordo com a publicação, o objetivo é convencer as pessoas a se medicar, indo às casas das famílias ou realizando algum tipo de contato dos cidadãos com órgãos e servidores do Estado. O editorial destaca, inclusive, o histórico do Brasil em campanhas de medicação, atribuindo a baixa cobertura à onda anti-ciência. É urgente, né? A Globo dizendo, é urgente o novo governo criar programas para ir atrás dos brasileiros que deixaram de se medicar. Olha essa palavra, família, ir atrás. A polícia vai atrás de bandidos, não é? Vai atrás. Corre, vai atrás. O cara pegou tua carteira. Corre, vai atrás de quem não se medicou. Isso aqui soa, na minha opinião, muito sombrio, no mínimo, para não dizer mais alguma coisa. Correndo o risco de adoecer e falecer por males evitáveis. Sucumbir à ignorância é um retrocesso inadmissível, diz o Globo. Então, meus irmãos, todas as palavras que estão aqui, e você sabe que a base do comunismo é o quê? É a ditadura. É o fim da discussão. É o fim do debate. É o fim do livre pensamento. A narrativa é X e não pode ser Y. Ponto final. Então, quando você vê aqui dizer, ó, sucumbir, nas palavras da Globo, eu não estou inventando. Se quem está inventando aqui é o Conexão Político, se tiver alguma invenção. Mas creio que não. É uma matéria séria. E ela diz o seguinte, preste atenção de novo. Sucumbir à ignorância é um retrocesso, ou seja, voltar, né? Você voltando no caminho, é inadmissível. Então, não dá para aceitar isso. Então, se eles não aceitam, o que é que essas pessoas vão sofrer? Meus irmãos, está muito claro o que vem pela frente. Olha a continuação da matéria, só para finalizar, mais 4 linhazinhas. O editorial do veículo não foi bem recebido nas redes sociais, claro. O pessoal desceu o porrete, obviamente sentido figurado, né, nos comentários. Violência nunca é bom. Então as pessoas foram lá, criticaram a matéria com razão, porque elas entendem bem o que é que eles estão falando. Eles são covardes, eles não deixam claro. Eles sempre usam essas palavras, subterfúgios. Para quê? Para que as pessoas fiquem, não, mas eles não quiseram dizer bem isso. A gente não está exagerando não, para que a culpa fique em você mesmo. Mas está claro aqui, para quem é bom entendedor. A maioria dos comentários tem sido de reprovação à proposta do Jornal Carioca. Para alguns internautas, a prática seria, em tese e na prática, perseguição aos não medicados, abrindo margem para uma espécie de caçada sanitária. Aqui encerra a matéria, né? Eu já disse, meus irmãos, que isso aqui é uma decisão da pessoa. Os problemas estão aí, as estatísticas estão aí, e cada pessoa que é adulto, que decida por ela mesma. Você não vê o governo criar uma lei para te forçar a receber seu salário. Você não vê o governo criar uma lei para dar isenção de impostos a você. E por que é que eles querem criar leis para isso aqui? Assim, não faz sentido. Campanhas de conscientização, eu estou a favor. Mostrar os dados para as pessoas, eu estou a favor. Não é? Convencê-las através do diálogo, da argumentação. Tudo bem, isso sim é válido, isso sim é democrático. Mas quando você cria qualquer restrição, olha, você só pode receber o teu salário, você só pode entrar em uma agência, como fizeram, né? Isso aconteceu mesmo com o governo Bolsonaro. Nós mostramos vídeos aqui de pessoas que renovaram a habilitação, profissionais que trabalham com os veículos, motorista de caminhão, Uber e tantos outros, que renovaram a sua habilitação e tinha que mostrar lá no Detran o cartãozinho, né, da medicação. E caso você não tivesse, você simplesmente não conseguia pegar o seu documento. Eu pergunto, o que tem uma coisa a ver com a outra? Veja, nós não estamos aqui falando mal anti-medicação. Os dados estão aí, repito, recorram aos dados. Depois que a maioria da população foi medicada, nós ficamos livres disso. E isso é o que os dados nos dizem. Ponto final. Aí tem aquelas vírgulas, né, que eu não preciso repetir aqui, até porque não pode, né, você deve entender a minha posição. Não pode. Tem aquelas vírgulas que aparecem de tal assunto, de tal caso e etc, etc. Bom, então cabe à pessoa que é adulta a colocar isso numa balança, ver também as suas próprias possibilidades, porque é fato, né, que muitas empresas exigem, a pessoa não tem essa opção. Várias pessoas aqui da minha família
né, se medicaram todas as vezes que foi mandado, justamente porque não tiveram essa opção. Eu falei aqui para vocês da minha mãe, por exemplo, né, pessoas que estão aqui junto comigo. A gente não pode nunca, família, ser extremista, porque a minha realidade não é a sua e a sua realidade não é a minha. Às vezes você pode fazer uma coisa, tomar uma decisão, que eu, na posição que eu tô hoje, eu não posso seguir. E vice-versa. Então é por isso mesmo que eu digo, cabe a cada um analisar, né, a própria situação e tomar a sua própria decisão. É simples assim. Agora o problema é que eu entendo isso, você entende isso, mas essa turma que está aí no poder, principalmente agora, não entende isso. Com eles, como eu disse, não tem narrativa, não tem segunda opção, não tem debate sobre nenhuma dessas questões. É o que eles dizem e eles colocam um ponto final nisso. E ai de você, né, meus irmãos, se tenta, infelizmente, né, as plataformas embarcaram nisso aqui, acabar com o debate. Olha, é isso e acabou, agora vocês fazem. E caso crie qualquer narrativa, caso mostre qualquer exemplo, tá fora. É assim hoje. Infelizmente isso, meus irmãos, eu tenho que dizer que quem é a culpa disso. É dos dois lados. A polarização tornou isso, porque quando censuram o outro lado, as pessoas adoram, elas vibram. Ah, graças a Deus, calaram a boca desse bolsonarista. E quando é o outro, ah, graças a Deus, calaram a boca desse esquerdista. Vibram pela censura. E aí, né, é como se nós fôssemos o gado, de fato, os donos do mundo gostam de comparar assim, você imagina dessa forma. Eles são os humanos, os fazendeiros, donos da fazenda. E aí o gado começa a ficar contra ele próprio, e o fazendeiro vem e cria uma restrição para gado. O gado que está no lado direito diz que bom, esse gado agora que está no lado esquerdo está ferrado. Aí o fazendeiro vai criar outra regra para equilibrar para o gado que está agora no lado oposto. Aí o outro gado vibra também, diz agora sim, equilibrou as forças. E eles não conseguem enxergar que o fazendeiro fez foi criar dois problemas para gado. E todos dois são gado. Não importa o lado que eles estejam, os dois são gado. E a humanidade vai caminhando justamente assim, família, como cegos em direção de um abismo, seguindo outros cegos, outros iludidos, cada um com a sua versão mirabolante, exagerada, e vão caindo desse precipício. Enfim, meus irmãos, é terrível a gente ver todos os nossos temores se confirmando, né, dando os passos. Você vê que eu estou fazendo esse vídeo dia 5/1/2023, né, muito recente o governo ainda, e você já vê as medidas, né, acontecendo. Agora, isso aqui foi a Globo que falou. Se o povo estiver atento, se o povo estiver em cima, criticando, falando, eles voltam atrás, meus irmãos. Eles não têm peito para aguentar o povo. O povo precisa, como eu disse a vocês, parar com essa de torcer para que o outro lado se ferre, porque não tem outro lado. É só nós e eles. Tá certo, meus irmãos? É isso. Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a tua presença, o teu comentário. E a gente volta sempre com 2 vídeos, né, meus irmãos? Na medida do possível. Fique com Deus, um abraço e a gente segue junto. Deixa a tua opinião sobre esse assunto, meus irmãos. Faça questão de ler. Fui!